Poucos, hoje em dia, sofrem mudanças tão radicais quanto Davi. Quando era criança, Davi não se destacava nem mesmo em sua própria família. Por exemplo, quando o profeta Samuel foi escolher um rei, o pai de Davi lhe apresentou 7 de seus 8 filhos. O mais novo, o caçula, Davi, foi deixado de lado para cuidar das ovelhas. Mas, em pouco tempo, a vida dele mudou. Davi deixou de ser um jovem pastor, que praticamente ninguém conhecia, para ser um herói com fama em todo o país. Ele matou o guerreiro gigante Golias, foi chamado para ficar ao serviço do rei e tocar harpa para ele, e cada batalha que Davi liderava, ele vencia os filisteus. Vamos confirmar isso em 1 Samuel, capítulo 18, e os versículos de 5 a 7. 1 Samuel, capítulo 18, e os versículos de 5 a 7 diz assim: Davi começou a sair em campanhas militares e era bem-sucedido aonde quer que Saul o enviasse. De modo que Saul o colocou como encarregado dos guerreiros, e isso agradou a todo o povo e aos servos de Saul. Quando Davi e os soldados voltavam, depois de terem golpeado os filisteus, mulheres de todas as cidades de Israel saíam alegremente ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com pandeiros e com instrumentos de cordas. As mulheres celebravam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Notaram? O que quer que Davi fizesse, ele era bem-sucedido. Isso mostra que o povo o amava. Eles faziam canções para Davi. Fama, beleza física, juventude, habilidade musical, conhecimento militar. Davi tinha tudo isso. Mas qual era o segredo do sucesso de Davi? Vamos ver a resposta no versículo 14. 1 Samuel, capítulo 18, e o versículo 14 diz assim: Davi continuou a ser bem-sucedido em tudo o que fazia. E notem, Jeová estava com ele. Aqui mostra que Davi era bem-sucedido porque Jeová estava com ele. Davi reconhecia que tudo o que tinha vinha de Jeová. E, de fato, Davi só tinha habilidades, privilégios especiais porque Jeová se abaixou, Jeová se humilhou para prestar atenção nele. Hoje, muitas pessoas de destaque se tornam orgulhosas porque têm boa aparência, força, autoridade. Outras pessoas ficam orgulhosos ou orgulhosas porque têm talento musical ou são populares. Davi não tinha apenas uma dessas coisas. Davi tinha todas elas. Mas será que Davi era orgulhoso? Quando ele matou Golias, o rei Saul ele quis dar a sua filha para se casar com ele. Vamos ver qual foi a sua atitude em 1 Samuel, capítulo 18, e os versículos 22 e o 23. 1 Samuel, capítulo 18, e os versículos 22 e o 23. Diz assim: Além disso, Saul ordenou aos seus servos: Conversem em particular com Davi e digam-lhe: O rei se agrada de você, e todos os servos dele gostam de você. Portanto, aceite ser genro do rei. Quando os servos de Saul disseram isso a Davi, Davi disse: Vocês acham que é fácil para alguém pobre e desprezado como eu se tornar genro do rei? Notaram? Esse texto mostra que Davi continuou humilde. Certo erudito, ao comentar este versículo, ele disse: Davi queria dizer que nem qualificações pessoais, nem sua posição social ou parentesco o faziam sentir-se merecedor da honra de se tornar genro do rei. Então, mesmo com todas as suas habilidades e todos os seus privilégios, Davi continuou humilde. Assim como Davi, o povo de Jeová se esforça em mostrar humildade. O mundo de Satanás dá uma tradução diferente para humildade. Muitas vezes no mundo, ouvimos a palavra humildade ligada com alguém frágil, alguém fraco, alguém inferior.
A ideia do mundo é: seja o maior, seja o melhor, mesmo que tenha que menosprezar outros para isso. Então, é o contrário do pensamento de Jeová. São polos opostos. Jeová aprecia, Jeová se agrada daqueles que se esforçam em ser humildes. E assim como Davi, nós precisamos continuar humildes, mesmo quando recebemos coisas boas de Jeová. Por exemplo, nessa foto na apostila, nós podemos ver um irmão que Jeová usou para fazer um excelente discurso em uma assembleia ou congresso. Mas mesmo assim, ele pensa como Davi: quem sou eu, direcionando a glória para Jeová? Então, pensar em como nós somos insignificantes quando comparados com Jeová vai nos ajudar a ter o conceito correto sobre nós mesmos. Talvez você faça ótimos discursos, seja um bom instrutor, receba muitos elogios dos irmãos. Um elogio pode até mesmo ser bem merecido, mas nós precisamos ter cuidado, já que somos imperfeitos. Quando nós saímos bem em alguma coisa, nós precisamos lembrar de que é só por causa da ajuda de Jeová e não por causa de nossas próprias habilidades. Então, precisamos sempre nos esforçar para continuar humildes. Se nós não fizermos isso, uma habilidade que achamos ser um ponto forte pode se tornar exatamente o nosso ponto fraco. De fato, todos nós temos privilégios na organização, porque Jeová é humilde e nos dá essa honra. O irmão do corpo governante disse: percebo que quanto mais responsabilidade eu recebo, menos autoridade eu tenho. É Cristo que está no comando. Então, quanto mais responsabilidade um irmão recebe, mais ele deve se esforçar para ser humilde. E lembre-se, para sermos usados por Jeová, a nossa humildade deve ser maior do que nossas habilidades. E além disso, quando somos humildes, ajudamos outras pessoas a se tornarem amigos de Jeová. Muitos podem aprender sobre Jeová quando observam a nossa conduta e a nossa humildade. E tenhamos bem em mente as palavras de Provérbios, capítulo 22, o versículo 4. O resultado da humildade e do temor de Jeová são riquezas, glória e vida.